Quem diria, né? Acho que a gente teve um resultado surpreendente nessa colocação do Flamengo. Muitos colocavam que o Flamengo teria facilidades nesse grupo, que faria todos os pontos possíveis, que seria pouco vazado, porque a nossa análise é sempre no que o time vinha apresentando. E o Flamengo vinha apresentando um bom rendimento no estadual, demorou para ser vazado com o time principal. O time parecia muito organizado, o elenco do Flamengo é talvez o melhor da América Latina, para muitos é o melhor da América Latina, mas é um time que foi se desencaixando ao longo dos dias, ao longo das semanas. E aí sempre fica muito abaixo do que poderia entregar, né? A gente tem um elenco multimilionário, com muitos jogadores de grande nível ou que já atingiram um grande nível. E aí o time não corresponde. Hoje enfrentou o Milionários, que como o Jorge várias vezes afirmou durante a nossa transmissão no Arquibancada, vem de um momento ruim, vem de uma sequência ruim, o time mais fraco do grupo, e o Flamengo não teve ali muitas dificuldades, muito graças às entregadas da defesa do Milionários. Os 2 primeiros gols foram entregadas da defesa do Milionários. E em vários momentos a gente vê ainda um Flamengo que demora para construir, que tem dificuldade para construir. Um Flamengo que na hora de marcar a bola aérea às vezes se complica. A gente teve um lance ali do McAllister, o número 14 do Milionários, em que o Flamengo quase se colocou numa situação complicada, porque apesar de ter maioridade numérica dentro da área, muitas vezes a gente vê jogador sobrando ali no Flamengo. E quando você olha para quem é o técnico, quando você olha para quem está no banco de reservas, o Tite, que é um técnico que gosta de prezar ali pelo setor defensivo, é que você não entende. Parece que é um trabalho que está muito aquém do que deveria. Então, ô Ricardinho, se eu te pedisse agora assim uma nota, Ricardinho Martins deu uma nota para a campanha do Flamengo na primeira fase da Libertadores. Flamengo classificado, sim, beleza, mas passou em segundo. Tá. Tinha gente, quando saiu o sorteio do grupo, Bolívar, apesar da altitude de La Paz, tá? Bolívar, Palestino, Milionários. Tinha gente pensando, dá para pensar em 18 pontos. Dá para o Flamengo fazer 18, fazer uma campanha assim, tranquila. Mas tranquila não foi. Que nota você dá para essa primeira fase do Flamengo? Se tinha gente, sou eu. Então, eu também, tô levantando o dedinho aqui, eu também. Falei, vai fazer 18 pontos até com certa tranquilidade, por aquilo que a Gil falou, né? Pela campanha que o Flamengo vinha fazendo, pelo elenco que o Flamengo tem, pelos jogadores que o Flamengo tem à disposição, só que o Flamengo foi quase um fiasco. O Flamengo leva nota 5,5 nessa primeira fase da Libertadores da América. O Flamengo não fez uma primeira boa fase, o Flamengo se complicou sozinho. O Flamengo não ganhou esse Milionários fora de casa, com um homem a mais na primeira rodada. O Flamengo perdeu para o Palestino, que está eliminado. Então é o Flamengo que hoje até fez um bom jogo, fez, mas temos que levar em conta muito o adversário que o Flamengo enfrentou na noite de hoje. É nota 5,5 no conselho de classe, seria nota 5, mas aí no conselho de classe, como conseguiu a classificação em segundo, nota 5,5. Eu esperava e imaginava o Flamengo terminando a primeira fase com a melhor campanha da Libertadores da América. Longe disso. Termina em segundo e já pode pegar aí, nas oitavas de final, um confronto gigante. Ele pode pegar o River, que já é o primeiro, ele pode pegar o Palmeiras, que é o primeiro, ele pode pegar o Atlético Mineiro, que é o primeiro colocado. Assim, o Jorge falou sobre o Bolívar. Eu prefiro pegar o Bolívar na altitude do que enfrentar ou o River, ou Palmeiras, ou Atlético Mineiro. Porque São Paulo... Pode ser, o São Paulo pode confirmar o primeiro lugar, no grupo. Contra o Tadieres amanhã. Exato. Porque, ok, né, Gi, é terrível subir os 3.600 e jogar em La Paz. O Flamengo foi lá, perdeu. Todo mundo que foi lá perdeu pro Bolívar, né? Que classificou o Bolívar, claro, a qualidade do time, arrancou uma vitória no Chile contra o Palestino, mas La Paz... Como é que foi o Flamengo no Chile? O Flamengo perdeu pro Palestino. Perdeu pro Palestino. Pois é. Então o Bolívar ganhou as 3 em La Paz e, ok, o Bolívar tem um time ok, assim, um bom time. Que vai dar trabalho. Comparando com outras equipes que o Bolívar já formou, é um bom time. Mas é La Paz, assim, o que pesa é La Paz. O Bolívar vem aqui e toma 4 do Flamengo. Então, ok, a altitude é um problema. E o Flamengo poupou lá, né? E o Flamengo poupou lá. Tirou, né? Jogadores Arrascaeta não jogou, vários jogadores ficaram fora.
Eu sei que a altitude é um problema, mas eu ainda acho, aí eu tô muito nesse pensamento também, eu ainda acho que um River Plate é um problema maior, que um Atlético Mineiro é um problema maior, se você for olhar a qualidade dos times, né? A altitude é um outro fator. O que você acha, Gi? Do que tem de perigoso pro Flamengo no sorteio das oitavas, o que é mais perigoso, La Paz ou um adversário de mais qualidade? É difícil falar porque, nesse momento, o maior perigo do Flamengo é o próprio Flamengo. Se o Flamengo jogasse bola pelo elenco que tem, pelo time que possui, pelo técnico que possui, a gente não teria essa discussão aqui. O Flamengo não precisaria temer ninguém. Quem precisaria temer é quem está do outro lado. Mas o Flamengo se colocou nessa posição. E o Flamengo se coloca nessa posição. Não passa nenhuma segurança. Você não sabe se esse time vai evoluir ou se esse time vai voltar ali a uma estaca zero ou não vai se desenvolver mais. Porque não só por conta do trabalho do Tite, que parece que está estagnado ali, mas também pelo desempenho individual. Muitos jogadores que fazem a diferença em campo, que já atingiram um alto nível, inclusive com a camisa do Flamengo, não estão rendendo, como, por exemplo, o Arrascaeta. Talvez a gente possa aí livrar a cara de 2 ou 3 do Flamengo, Pedro, De La Cruz. Mas, no geral, os jogadores estão muito abaixo. É claro que uma união de um trabalho que parece que o Tite não traz novas soluções com esse desempenho abaixo desses atletas que são tão importantes e são o diferencial do Flamengo, vai resultar nisso mesmo. O Flamengo, que tem um grande investimento, um grande elenco, se colocando numa posição em que talvez vai ter que torcer para cair com fulano ou ciclano para não se expor a risco demais. Já está quase tudo definido, tá? Os primeira primeiros, colocação. Né? Você vamos aqui no grupo A, você vai lá? Não, a gente vai projetar daqui a pouco os adversários, né? Quem pode cruzar o caminho do Flamengo do sorteio. O São Paulo joga pra vitória simples, vai ser o primeiro? Contra o Tajeres? Porque o Tajeres tem 13 e o São Paulo tem 10. Isso, vitória simples. Porque o primeiro critério é saldo de gols, então, sim... Uma vitória vai passar. São Paulo ganhando, fica tranquilo, né? Passa. Porque aí fica 13-13, e aí o saldo de gols nesse momento é o seguinte: 6 é o saldo do Tajeres, 5 é do São Paulo. E aí inverte. Né? Se ganhar de 1-0, inverte. Perfeito. Então o São Paulo ganhando amanhã ele é primeiro do grupo. Mas assim, Ricardinho, tentando olhar copo meio cheio agora, tá? A gente tá entendendo aqui que o Flamengo não fez uma primeira fase do nível que se esperava. Aliás, a gente até abriu uma enquete aqui no chat, já tem 800 votos. O que você achou da fase de grupos do Flamengo? Ótima, 27%. Poderia ter sido melhor, 42%. Fraca, tinha que ter passado em primeiro, 31%. Então, se você somar as outras duas opções, né, na maioria, a primeira fase do Flamengo, ou ela foi regular ou ruim, muito ruim, pelo que a gente está vendo aqui. O boa, o ótima, é minoria dentro da torcida do Flamengo. Então, o rubro-negro sabe, dava para ter sido melhor. Mas vamos olhar o copo meio cheio? Vamos. Não dizem que mata-mata é outra competição? E é outra mesmo. Não zera tudo? Muda tudo. A gente tá falando aqui dos adversários que podem pegar o Flamengo, né? Que o Flamengo pode pegar. Mas tem um monte de gente que não quer pegar o Flamengo também. Porque esse Flamengo, assim, acho muito difícil esse Flamengo continuar jogando esse futebol pobre que esse time tem jogado. Hoje, eu repito, foi um bom jogo, mas contra um adversário de qualidade técnica bem discutível. Quando termina o jogo do Bolívar, o Bolívar confirma a primeira colocação no grupo, vencendo o Palestino por 3-1. O Flamengo fez um outro bom jogo contra o Corinthians, também jogando no Maracanã. Só que são jogos que saíram da curva. Os 2 jogos contra o Amazonas foram muito ruins. Muito ruins, apesar das 2 vitórias. Primeiro jogo, né? Faz o gol ali com 30 minutos. E não joga mais. E depois para, né? E lá em Manaus chega a tomar certo sufoco. Manaus foi mal. Né? Contra o Corinthians faz um bom jogo. Contra o Red Bull Bragantino não fez um grande jogo. Acha o empate, reclama depois, com razão, uma penalidade não marcada pro Flamengo. Mas assim, se você pegar, são jogos esporádicos bons do Flamengo. O jogo contra o Palestino, dos 3 jogos que o Flamengo fez no Maracanã, acho que até contra o Palestino o Flamengo foi melhor do que na goleada contra o Bolívar. Mas enfim, eu acho que é muito isso, né? Você tem momentos. Não é porque você fala assim, pô, esse Flamengo já engrenou. Já era pra ter engrenado. São 7 ou 8 meses já de trabalho de Adenor Bach. E eu repito aqui, põe a escalação do Flamengo aí na tela. Rossi, seleção. Varela, seleção. Davi Luiz, seleção. Léo Ortiz, seleção. Ayrton Lucas, seleção. Vinha, seleção. Alan, não. Gerson, seleção. Arrascaeta, seleção. Pedro, seleção. Cebolinha, seleção. Bruno Henrique, jogador que tem nível para jogar em seleção brasileira. Lohan, uma baita de uma aposta certa, um grande jogador. Gabigol. Léo Pereira. Fabrício Bruno.
Então o Flamengo tinha que jogar muito mais do que joga. Já disse aqui. Em alguns momentos eu tenho a impressão de que esse Flamengo é muito mal treinado. E não deveria ser pelo técnico que tem. Mas não é só isso não, Ricardinho. A gente falou a temporada inteira passada sobre o quanto o Flamengo tinha um bom elenco e não conseguia jogar. Com quantos técnicos? Vários técnicos. E exatamente. Então, é por isso que eu acho que não dá para colocar só a culpa no técnico. Não, tô colocando não. Acho que é uma junção. Eu acho que é uma junção, mas esse elenco do Flamengo ele precisa ser mais questionado. Precisa. Porque não funciona com um, porque o São Paulo ele muda demais o time. Porque não funciona com o outro. Mas não trouxeram agora o grande treinador? O VP é ruim. Agora o Tite também é ruim. Então, eu não sei. É o técnico que tá moendo o elenco do Flamengo ou é o contrário? Mas, é isso Gil, que eu fico me perguntando. Mas peraí, aí o Flamengo vai ao mercado para contratar o treinador. Pois é, Treinador de 2 Copas do Mundo. Né? Ele chega, o Flamengo reage no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele recebe reforços nessa temporada. Não, os primeiros meses do trabalho do Tite foram bons. Excelentes. O Flamengo chegou até a penúltima rodada do Campeonato Sonhando Brasileiro, ser matematicamente. O time estava fora totalmente da briga. Perfeito. Tudo bem que o Botafogo ajudou a trazer todo mundo para a briga, né? Mas ele botou o Flamengo na briga de novo. Quais foram os reforços que o Flamengo trouxe? O Flamengo trouxe agora um só jogador, que é o De La Cruz, que faz muita diferença. Muita diferença. Demais. Luiz Araújo foi trazido, outro bom jogador. Já estava na temporada passada. Chegou no final da temporada passada, né? E foi ganhando muito espaço com o Tite, né? Ganhou muita moral com o Tite. Entendeu? O Cebolinha foi um jogador que o Tite fez com que ele voltasse a jogar aquilo que a gente viu. Só que assim, Gil, eu queria ver desse Flamengo jogadas de profundidade. A gente não vê. Qual é a ideia de jogo do Flamengo? Pois é, mas é isso que a gente estava discutindo. O Tite, por característica, ele tem que prezar mais pelo sistema defensivo. Aí é onde eu questiono o Tite. Porque ele monta todo um esquema para primeiro ele não sofrer gols. Só que isso não tem funcionado também, porque várias vezes o Flamengo dá espaço. Gil, ele fala, eu preciso me adaptar ao Flamengo, não o Flamengo a mim. Isso não vai acontecer, então, não aconteceu, mas estava dando certo. É inegável. A gente pode discutir aqui nível de enfrentamento do estadual. Mas estava dando certo. O Flamengo passou sucessivos jogos sem sofrer gol com o seu time titular. No Carioca não tomou nenhum, né? A primeira proposta foi exatamente essa. Só que eu vejo também uma queda de rendimento considerável de várias peças aí. De coisa básica, de errar passe, de errar posicionamento. Até onde a gente pode cobrar o técnico e até onde os jogadores têm que ser cobrados. Mexe, né?